Terça-feira, 27 de abril do ano de 2021. O delegado Márcio Pereira, da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil com sede em Teoflotone, falou ontem à equipe da Rádio e TV Migrante sobre o caso do motorista de aplicativo morto por 3 suspeitos aqui do bairro Teófilo Rocha. Ele vai trazer detalhes a respeito das oitivas feitas com essas pessoas que foram localizadas, presas e, no caso do menor, apreendido no último final de semana pela Polícia Militar aqui em Teoflotone. Vamos trazer detalhes complementares acerca dessa triste história que resultou no falecimento desse jovem de apenas 24 anos de idade. Ontem, inclusive, companheiros de profissão, amigos e familiares realizaram uma carreata pelas principais ruas de Teoflotone, pedindo mais segurança para a classe dos motoristas de aplicativo e também justiça no caso do Samir de Brito. 6 pessoas foram presas durante a operação na cidade de Nanuque. O repórter Leandro Brito vai falar a respeito dessa operação conjunta entre as polícias militares do estado da Bahia, de Minas Gerais e também a Polícia Civil. Coordenador do PROCON se posiciona perante as várias manifestações da população com relação ao aumento dos combustíveis em Teoflotone e os preços praticados aqui na nossa cidade. Qual será o posicionamento do Dr. Yuri Rocha? Vamos falar também sobre o projeto que está em votação, o projeto Mãos Dadas. Ele prevê a municipalização de algumas escolas estaduais. O presidente do Sindiúti, o professor Eric Bonfim, vai trazer mais informações aqui na programação da Rádio TV Migrantes. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta em definitivo. Esse sorteio ainda é referente ao aniversário dos 26 anos. São 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador da moto 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem o grupo Pedreira Matar? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Os concorrentes foram para o paredão. Pode riscar todo mundo, porque líder mesmo é só o Tieteca. Tieteca BBB, bom, bonito e mais barato. Arroz Tieteca, pacote com 5 quilos, R$18,90. Óleo Veleiro 900 ml, R$6,98. Café Mucuri 500 gramas, R$7,98. Sabão em pó Omo sanitizante 800 gramas, R$6,98. Manteiga Dona Jura 500 gramas, R$9,90. Leite da Mário 1 litro, R$2,79. Biscoito Richester Creme Cracker 200 gramas, 99 centavos. Todd 400 gramas, R$4,98. Macarrão Dom Sapore 500 gramas, R$1,89. Tieteca, mais barato pra você! Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Olha, o delegado Márcio Pereira ficará responsável por apurar as circunstâncias da morte de um motorista de aplicativo em Teoflotone.
Ele trouxe detalhes das oitivas feitas com os suspeitos que foram presos no caso dos 2 maiores e um apreendido no caso do menor pela Polícia Militar no último final de semana. Veja detalhes na reportagem de Leandro Brito. O delegado Dr. Márcio Pereira acaba de receber um inquérito do motorista de aplicativo que foi morto próximo a Governador Valadares. Nós vamos conversar com ele para ele falar a respeito deste fato. Doutor, quais as informações que o senhor já começa a receber sobre esse fato? Recebemos nessa manhã o procedimento já instaurado, né, a partir de uma auto-prisão em flagrante delito, de 2 envolvidos maiores, bem como a apreensão de um menor. A partir do momento que caracterizou-se tratar de um crime de latrocínio, as investigações passam a cargo da nossa delegacia especializada em repressão a furtos e roubos. E aí temos diligências para demandar para a conclusão dessas investigações. 2 envolvidos já estão em poder da justiça. Falta mais alguém? São 3 envolvidos à disposição. São 2 maiores e um menor de idade que estão à disposição. Relatos foram convergentes ou como é que foi os relatos dessas pessoas? Parte dos relatos são convergentes, né? Até porque as imagens são precisas, né? Do momento que eles embarcam no veículo da vítima, uma testemunha que é uma noiva da vítima os reconhece como as pessoas que fretaram o carro da vítima. Já quanto à dinâmica do crime, as versões são divergentes, mas a gente vai apurar no bojo da investigação, coletar outros elementos de prova, assim como as provas dos laudos periciais para comprovar as lesões que foram provocadas por mais de uma pessoa e demais elementos de prova que serão alocados aos autos. Relataram por que foram em direção ao Governador Valadares? Não relataram porque foram... Um deles fala que estariam indo em direção ao Governador Valadares para fazer a aquisição de drogas para o uso. Esses acusados? O crime de latrocínio em si, ele tem pena prevista de 20 a 30 anos, mas eles estão em curso mais 2 crimes, que é o crime de corrupção de menores, no caso dos maiores, e a ocultação de cadáver. Então eles podem estar sujeitos a uma pena que vai de 22 a 37 anos. A arma utilizada para cometer o crime, qual foi? Assim, eu não tive acesso aos laudos ainda, mas preliminarmente a gente, pelo contido nos autos, a vítima foi golpeada com uma pedra. Quem era esse motorista de aplicativo? A polícia tem informação sobre a vida desse cidadão? Não temos levantamento ainda de vida pregressa dele, mas pelo que, assim, de comentários que a gente tem já, que rolou nas redes sociais e pelo levantamento que a gente pode fazer, informações policiais, era uma pessoa estudante, inclusive fazia faculdade, a Universidade Federal, cursava o curso de engenharia na Universidade Federal e parece que era um menino que estava aí lutando para conseguir ser um cidadão de bem na sociedade. O Dr. Márcio está aí, a nossa equipe conversando com o Dr. Márcio Pereira, agora responsável por este inquérito onde o motorista de aplicativo morreu próximo à cidade de Governador Valadares. Repórter Leandro Brito. Uma tristeza sem precedentes. A gente fica satisfeito pela resposta dada, mas nada vai substituir a ausência para os familiares, amigos e colegas de trabalho que, inclusive, também com a participação dos familiares, ontem realizaram uma carreata pelas principais ruas da cidade, pedindo justiça para que as penalidades, enfim, sejam aplicadas a estes 3 indivíduos covardes, esses marginais que mataram de forma cruel esse jovem sonhador, trabalhador, cumpridor das suas obrigações, 24 anos apenas, estudante universitário, que estava no exercício da sua função e teve a sua vida ceifada precocemente, de forma bem covarde, por esses indivíduos. E aqui, mais uma vez, ontem eu ainda falava sobre isso, parabenizar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que poucas horas após o ocorrido, e aqui a gente pode trazer alguns nomes de pessoas que estavam à frente desse trabalho, como o Tenente Arnapapa, por exemplo, e demais comandados, eu não tenho conhecimento de todos, por isso não tem como nominá-los. Eles conseguiram identificar no primeiro momento
localizar e prender no caso dos maiores e apreender no caso do menor. Então é importante que saibamos que temos uma força de segurança pública que funciona, compromissada com a verdade e principalmente com os princípios legais e com a comunidade ordeira de Teófilo Otoni, né? E assim como também a Polícia Civil, que tem realizado seu trabalho, a Polícia Científica Judiciária, que muito bem desempenha as suas funções. Agora, cabe ao Poder Judiciário colocar em prática aquilo que prevê a nossa lei, porque eles já passaram as informações acerca deste ato cruel que cometeram contra esse trabalhador, foram presos e, no caso, apreendidos em flagrantes, né? E aí a gente aguarda que a justiça de fato seja feita, porque o que tem acontecido ao longo dos anos e que nos traz uma certa sensação de impunidade é que muitas pessoas cometem crimes terríveis e muitas vezes estão por aí perambulando pelas ruas sem ter o mínimo de decência ou vergonha na cara. E muitas vezes até cometendo quase que os mesmos crimes novamente. Então fica muito difícil essa situação, mas ainda há uma esperança de que as coisas um dia funcionem de verdade, da forma que precisa caminhar no nosso Brasil, na nossa nação, né? Mas é muito triste tudo isso, a forma com que tudo aconteceu, né? E imaginamos a dor neste momento dos familiares, dos pais, dos amigos. E ontem, com muita razão, com muita propriedade, foi realizada essa carreata, não só lamentando a morte do Sami, pedindo justiça para que ela de fato seja aplicada de acordo com os rigores da lei, mas também pedindo segurança para esses profissionais. Quando ainda não existiam os aplicativos, os nossos amigos taxistas é que passavam por isso e estão sujeitos. Isso aí pode acontecer, poderia ter acontecido com qualquer um de nós, com qualquer um próximo a nós, não é isso? E antes a gente sabe, ao longo do tempo, quantos taxistas passaram por essa mesma situação. Alguns, infelizmente, perderam a vida. Eu já acompanhei, né, muitos que, infelizmente, foram assassinados, covardemente assassinados, taxistas ao longo dos anos, não só fazendo cobertura jornalística, mas também sabendo de fatos envolvendo esse tipo de profissional. Fui taxista, sou filho de taxista e imagino e conheço de perto o tormento, o trabalho e a tensão que é trabalhar ali como profissional do volante, né, de transporte de passageiros. Então é muito triste tudo isso que aconteceu e a gente espera também, né, que a polícia, além do trabalho que já realiza, antigamente tinha uma operação chamada Para Pedro, né, que é a operação voltada justamente para abordagem a taxistas, para conferir quem são aquelas pessoas que estão ali dentro, verificar se o motorista está tudo tranquilo, documentação, enfim. Isso já acontece, mas vamos intensificar ainda mais, né? Os aplicativos estão devidamente identificados. É preciso também que os responsáveis por esses aplicativos possam ser pessoas mais acessíveis, possam dar mais assistência aos seus condutores, né? Ter mais humildade também para lidar com todas as pessoas que estão ali prestando trabalho. Então a gente vai estar acompanhando isso aqui, a gente vai estar fazendo as devidas cobranças e aguardando um posicionamento também da justiça para saber de fato o que vai acontecer com essas pessoas que estão sendo acusadas de terem cometido esse crime. Você que vai construir ou reformar a areia da Pedreira Matar, você tem que usar para acabamento, para alvenaria, para tudo o que você precisar. A areia não tem contaminação, não tem sujeira e o principal, você gasta menos cimento e se escolher areia de reboco, você nem precisa peneirar. A economia para a sua obra é com o Grupo Pedreira Matar. Ligue agora e faça o seu pedido e entregue em até 24 horas na sua obra. 3522-3584. Bom, é o seguinte, Léo, a gente falava a respeito disso no final de semana, né? Todas as remessas que chegaram, inclusive das 12, só uma que nós não acompanhamos, mas todas as outras nós estávamos presentes no hospital, no aeroporto, e nós fomos comunicados esse final de semana que a aeronave não pousaria em Teófilo Otoni, que a aeronave pousaria em Governador Valadares e que a Superintendência Regional de Saúde teria que ir até a cidade de Governador Valadares de carro buscar os imunizantes. E aí a gente fica muito triste, porque nós sabemos que o avião passou aqui por cima para ir lá no Vale do Jequitinhonha. Claro, não estamos desmerecendo o Vale do Jequitinhonha, mas por que não pousar aqui para deixar os imunizantes? Isso é um tanto quanto estranho tudo isso, De né? fato não é desmerecer, de fato é, por exemplo, se você for colocar na caneta, o combustível que é utilizado para ir no Vale do Jequitinhonha é o mesmo que pode parar aqui
e deixar a vacina. Como sempre aconteceu, era assim que acontecia. Parava aqui, deixava as vacinas, ia no Vale do Jequitinhonha ou fazia o caminho inverso, né? Passar por Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, voltando para Teoflotone, sentido a Governador Valadares. Então, Léo, a gente fica assim pensando, né? E aqui a gente não quer, claro, levantar nenhuma polêmica. Existe algum entreveiro, alguma indisposição entre os governos? Primeiro, o governo praticamente abre o estado inteiro e deixa Teoflotone na onda roxa, com restrições severas. É claro que a gente precisa ter a conscientização, adotar as medidas preventivas, mas talvez até regiões piores que Teoflotone tiveram autorização para voltar. E aí o prefeito chegou e falou, não, eu vou abrir porque senão não tem jeito. Véio. E aí depois o avião não pôde. É claro, tem que deixar bem claro aqui, Léo, nós temos outras regiões também que o avião não foi, né? Que as cidades precisaram Sim, tem outras cidades que também buscaram. Mas se o avião passou aqui para ir no Vale do Jequitinhonha, então alguma coisa realmente não está dentro daquilo que a gente esperava que estivesse acontecendo. A primeira hipótese é do desentendimento entre o líder do município com o governador de estado. É a primeira hipótese, mesmo porque a logística estava sendo feita. Sim, sempre aconteceu dessa forma. Sendo feita, e desta vez não está sendo feita a logística, né? E o que também eu gostaria de perguntar, que desde o início o próprio superintendente regional de saúde falava que precisava de agilidade, que a agilidade era um ponto importante, até mesmo para não perder vacinas, porque as vacinas teriam que ficar acondicionada, armazenada em um local seguro, num congelador. E por isso, quando a vacina chegava aqui em Teoflotone, no dia seguinte, elas eram entregues para as 32 cidades. Né? Não demorava nem sequer 24 horas na Superintendência de Saúde. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: vá até Valadares buscar essa vacina, mesmo que esteja bem acondicionada, né? Falava-se muito da questão da temperatura, que não podia perder o prazo de entrega dessas vacinas. Então daqui Valadares, se você ir de carro, vamos pôr aí 2 horas, né? No mínimo 2 horas. 2 horas. 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas. O cara vem com segurança 2 horas, né? Isso. 2 horas para segurança, para não acontecer nada e chegar com as vacinas aqui. 2 horas. Então são 2 horas de atraso. Com a aeronave não acontecia isso. Pois é, e é o que eu penso. Se a aeronave não fosse dar prosseguimento até o Vale do Jequitinhonha, era uma coisa. Não, a aeronave só vai até Valadares mesmo, e aí não tem jeito, não vai prosseguir até o Vale do Jequitinhonha. Tudo bem, tranquila, né? A gente consegue compreender essa logística. Agora, a aeronave vai passar para ir pro Vale do Jequitinhonha, eu não consegui entender essa logística, não. Também não. Nós vamos questionar isso. É inexplicável. Daqui a pouco acho que nós tá vamos faltando um pouco também de liderança da parte dos nossos políticos. Representatividade para sentar e conversar com o governador, explicar a situação. Governador, o Vale do Mucuri, a cidade de Teoflotone é uma cidade polo, precisa de uma atenção especial. O maior número de pessoas estão naquela cidade. Os leitos de UTI, né, daqui da macro-região, estão todos em Teoflotone praticamente. Muitas pessoas visitam a cidade nesse período, mesmo que agora com a pandemia o número é menor, mas elas vêm, algumas até são de outras cidades, trabalham aqui, então a gente precisa de uma atenção. Atender Teoflotone é atender também os municípios próximos, né, porque as pessoas, muitas são de outras regiões e moram aqui, trabalham aqui, têm sua vida aqui em Teoflotone. Então precisa, né? Continue, Léo, daqui a pouco a gente vai bater mais um papo. Vamos trazer aqui as informações de uma operação que ocorreu na cidade de Nanuque, onde 6 pessoas foram presas, uma ação conjunta, inclusive com a participação da Polícia Militar do Estado da Bahia. A Polícia Civil realizou todo o processo e também teve o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. Veja detalhes na reportagem de Leandro Brito. A operação recebeu o nome de Panótico. Se refere ao filósofo Francis Michel, nascido em Paris. Segundo a polícia, organizações criminosas monitoravam as atividades dos policiais através de uma central de monitoramento, uma espécie de olho vivo do crime. Sim, é uma operação que dá continuidade ao trabalho conjunto que as Forças de Segurança Pública de Nanuque têm desenvolvido juntamente com as polícias da Justiça. E isso foi fundamental para o sucesso da operação. Nós temos essa atuação conjunta em várias frentes e continuaremos atuando dessa forma para combater a criminalidade e trazer segurança para a população de Nanuque e das demais cidades que que são guarnecidas pela 24ª Companhia Independente e pela 4ª Delegacia de Polícia Civil.
A operação aconteceu na cidade de Nanuque, a 160 quilômetros de Teófilo Otoni. Policiais civis e militares de Minas Gerais e também policiais militares da Bahia participaram da operação. Foi utilizado também cães farejadores, treinados para localizar drogas. Nós trabalhamos com o cão de faro Zorro, lá da nossa unidade, o cão pastor belga de Malinois, onde hoje ele indicou 2 pontos e a droga estaria enterrada. Nesse fato, culminou com a prisão de 2 suspeitos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de 6 pessoas. No final da operação, a polícia apreendeu 269 buchas de maconha, 137 pedras de crack, R$18 mil em dinheiro, diversos aparelhos celulares, armas que foram utilizadas, segundo a polícia, para cometer crimes, além de objetos para embalar drogas. Deflagrado pela Polícia Civil, Polícia Militar de Minas Gerais, pela CAEMA, esse grupo especializado da Bahia, e a operação foi um sucesso. Ela iniciou que aqui no bairro Santa Helena estavam fazendo um monitoramento da polícia, daí o nome Panote, que se faz uma alusão ao Michel Foucault, quando eles colocam na unidade prisional, vigiam todos os presos ao mesmo tempo sem saber que estão sendo vigiados, e aqui eles ficavam monitorando a entrada, a saída das polícias, todas que vinham fazer o policiamento preventivo ou investigação. Então, a partir disso, nós fomos desenvolver o trabalho em conjunto, que hoje culminou com expressiva quantidade de droga apreendida, dinheiro, armas, munições. Para colocar em números, nós prendemos hoje 269 buchas de maconha, prendemos 134 pedras de crack, vários celulares, arma de fogo, 6 presos, todos com a ajuda aí da CAEMA, que o cão fez um excelente trabalho, conforme vocês vão poder verificar aí nas imagens, ele realmente destruiu hoje na hora de encontrar drogas. Então esse trabalho conjunto da polícia foi um verdadeiro sucesso. Muito bem, está aí o trabalho feito pela Polícia Militar, também com apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia e pela Polícia Civil na cidade de Nanuque. Bom, vamos falar aqui da Inet, melhor internet de Teófilo Otoni, 100% fibra óptica. Você não paga a instalação de qualquer um dos planos, tá? Assinou, contratou, instalou imediato. É isso aí, vai poder desfrutar da melhor conexão, velocidade, conexão segura para você navegar. 3536-3939, Inet, melhor internet de Teófilo Otoni. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teófilo Otoni. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Esse sorteio ainda é referente ao aniversário dos 26 anos. São 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador da moto 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto. Fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem o grupo Pedreira Mazar? Pode confiar. Os concorrentes foram para o paredão. Pode riscar todo mundo, porque líder mesmo é só o Tieteca. Tieteca BBB, bom, bonito e mais barato.
Arroz Tieteca, pacote com 5 quilos, R$ 18,90. Óleo Veleiro 900 ml, R$ 6,98. Café Mucuri 500 gramas, R$ 7,98. Sabão em pó Omo sanitizante 800 gramas, R$ 6,98. Manteiga Dona Jura 500 gramas, R$ 9,90. Leite da Mário 1 litro, R$ 2,79. Biscoito Richester Creme Cracker 200 gramas, 99 centavos. Todd 400 gramas, R$ 4,98. Macarrão Dom Sapore 500 gramas, R$ 1,89. Tieteca, mais barato pra você! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O coordenador do PROCON se posicionou perante as manifestações da população sobre o aumento dos combustíveis e os preços praticados nos estabelecimentos aqui na cidade de Teoflotone. A gente vai saber do Dr. Yuri Rocha quais foram as medidas tomadas perante a tudo isso que está acontecendo. Venho, através desse vídeo, melhor esclarecer e informar a população, sobretudo os consumidores de Teoflotone, acerca da precificação praticada pelos postos de combustíveis. É importante destacar que o PROCON, desde o dia 26 de fevereiro do ano corrente, vem fiscalizando o ramo de combustíveis a partir da coleta de notas fiscais de entrada e saída dos estabelecimentos para se apurar se há um lucro superior a 20%, entendendo-se a partir daí como abusivo. Para além disso, o PROCON verificou uma prática anticoncorrencial, uma prática acertada, por assim dizer, que fere a livre concorrência por parte de alguns estabelecimentos, que vai de choque à legislação consumerista, vai de choque à legislação que fala sobre a lei de concorrência, e o PROCON está ativo. O PROCON notificou todos os estabelecimentos, temos recebido as respostas, e a partir das próximas semanas, a previsão de resolver, pelo menos em parte, essa questão do preço dos combustíveis na cidade de Teoflotone. Muito bem, a gente torce para que isso aconteça, né? Se de fato tiver alguma coisa irregular, mas palavras ali do próprio coordenador do PROCON, foi identificada alguma coisa que não está em conformidade com o que está sendo previsto a lei sobre as questões dos preços dos combustíveis praticados em Teoflotone. Inclusive, nós tivemos uma manifestação nesse final de semana. Teve uma manifestação. E vai ter outra agora. Teve ontem também, ontem à tarde. No mas final ontem, da ontem tarde, foi parece, do motorista de aplicativo. Nós falamos aqui para uns colegas, né, de profissão pedindo justiça, pedindo mais segurança. Mas tem uma manifestação prevista. Parece que para a próxima sexta-feira a gente vai confirmar, vai trazer essas informações aqui para que possa apurar o que está acontecendo, né? O presidente da República, meses atrás, fala que iria baixar a gasolina para ficar mais fácil para a população. E aí encontra dificuldades nos ICMS ou nos tributos cobrados em todo o estado, que fica por conta dos estados aí baixar o preço do combustível. Ele, obviamente, pressiona, né, os estados, mas os estados não obedecem aí a determinação do presidente da República. E aumenta, quando o presidente anuncia que vai diminuir, aumenta a gasolina, já tem um aumento para a população. Aí a gente não dá conta não, viu, Leandro? Aí não dá conta não. Bom, olha, um projeto que está em votação, é o projeto Mãos Dadas. Esse projeto prevê a municipalização de algumas escolas estaduais e o presidente do Sindiúto, professor Eric Bonfim, falou a respeito disso e se diz preocupado com a situação. Vamos ouvir detalhes. Meu nome é Eric, né? Eu coordeno o Sindiúte, que é o Sindicato dos Servidores da Rede Estadual de Educação. E uma demanda que tem nos preocupado muito agora, neste mês, é relacionado ao que o governo do estado de Minas Gerais denominou de um projeto chamado de Mãos Dadas, que nada mais é do que a municipalização do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Isso quer dizer que escolas que possuem esse modelo de ensino passarão a ser todas dos municípios do estado de Minas Gerais. Então o governo do estado tem acionado os prefeitos para verificar se os mesmos aceitam
essa nova proposta. Bom, o que pega e o que nos deixa extremamente preocupados, primeiro, no município como o nosso, Teoflotone, a expectativa, a estimativa diz para nós que nós aumentaríamos em 100% o número de alunos, um pouco mais do que isso até, o número de alunos da rede municipal. E o que é mais grave é que os recursos que chegarão não serão os mesmos que possam dar as condições de manter a escola. Então, se hoje o município recebe 40 milhões de reais do Fundeb, ele passaria a receber só 60 milhões. E não um valor maior para que dê conta de sustentar a estrutura que está hoje em mãos do Estado. Então, fora esses detalhes, nós não sabemos se aquele prédio, aquela estrutura permanecerá, nós não sabemos se os servidores que estão ali estarão permanecidos naquela unidade ou não, os diretores, supervisores, vice-diretores. Nós não sabemos se o aluno que estuda ali naquele bairro, naquela escola, naquele local perto da sua casa, que todo mundo já conhece, permanecerá. Então não se sabe nada. A ideia de municipalizar surge, o Estado quer livrar-se desse compromisso financeiro, é isso que dá a entender, e não tem um diálogo explicativo, um debate, um chamamento da população, da comunidade, dos pais, dos alunos, dos servidores, para discutir o tema. Bom, se o prefeito acatar, ele aumenta o número de alunos da rede dele, aumenta, obviamente, um pouco da sua estrutura, aumenta a quantidade de receita, mas também leva consigo um pacote, um número de demandas que a gente não sabe se os municípios mineiros têm as condições de sustentar. Na nossa avaliação, não possui essas condições, né? Não há, obviamente, uma estrutura das redes municipais para dar conta, de fato, de sustentar toda a rede municipal, ou melhor, todo o número de alunos que virá para a rede municipal. Nem em nível de contratação de professores, nem estrutura técnica, equipamentos, prédios, enfim, há uma série de demandas para serem debatidas e que, obviamente, tanto a entidade sindical quanto a população como um todo vem sido mantida alheia, né, longe desse processo. E nos assusta mais ainda que no meio de uma pandemia tão severa, o Estado de Minas Gerais se propôs a um processo tão complexo como esse, como é o caso de municipalização de ensino, de municipalização, sem analisar os problemas efetivos que isso pode acarretar. Eu penso muito também na questão da demissão dos servidores, né? Esse é um dilema para mim fundamental enquanto entidade sindical. Como imaginar a vida, né, desses trabalhadores, porque se não há escola municipal, se não há escola estadual e agora ela é a municipal, não faz sentido a permanência desses servidores na rede estadual. Logo, nós teremos a demissão dos mesmos. Então, é uma série de situações que o governo Zema propõe nesse momento, e numa hora tão escabrosa, né, tão inadequada, e também a gente não sabe quais são as reações dos prefeitos da região, e nós esperamos muito que o prefeito Daniel não aceite essa proposta do governador do estado e a estrutura do 1º ao 5º permaneça no nosso município com a rede estadual de Minas Gerais, vinculada à rede estadual de Minas Gerais. Então é nesse sentido que a gente traz essa mensagem hoje, na esperança muito forte, né, de que dias melhores possam vir realmente. No entanto, que nós possamos ter esse olhar cuidadoso para as crianças, para as escolas, para os espaços, para as pessoas que ali trabalham e para as famílias, e a gente possa pensar, né? Será que esse é o modelo que nós queremos? Trazer tudo para o município? E a gente está falando, é claro, de Teoflotone, mas tem toda a região que a gente também fica e está
muito preocupado no sentido de como que o município sozinho vai agora absorver mais essa demanda, né? Com todas as dificuldades que já existem nos municípios, levar mais essa para dentro da função de exercício do secretário de Educação, dos prefeitos, né? Não há um mínimo, técnico de vantagem clara, lúcida, para os municípios. E, na realidade, uma perda muito grande, porque servidor que hoje trabalha vai deixar de trabalhar. Servidor que hoje tem seu emprego na rede estadual deixará de ter. E a gente não sabe, obviamente, como será o futuro desses servidores. E aí, obviamente, é menos receita do município, mais gente desempregada, menos dinheiro circulante. Então, eu não consigo entender qual é a dinâmica em meio a um caos que nós estamos vivendo, um empobrecimento severo da população, desemprego altíssimo. O governador do estado propor essa municipalização nesses modelos, sem um critério claro, distinto e que possa contemplar, de fato, os anseios da população. Que Deus te abençoe, uma terça-feira extremamente produtiva para todos vocês. E se o Senhor nos permitir, amanhã cedo às 6h30 da manhã estaremos de volta com a edição do Repórter da 100. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Sorteio ainda referente ao aniversário dos 26 anos. São 3 aparelhos de TV e uma moto Honda 160 cilindradas. O ganhador da moto 0 km é o senhor Hamilton Ramalho, da cidade de Itaubim. Fala pra gente, como é que foi quando você foi comunicado de que tinha ganhado uma moto? Fiquei feliz, né? Nunca tinha ganhado nada. Tem o grupo Pedreira Matar? Pode confiar! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto.